graça da comunidade católica Servos do Senhor, sou consagrada na comunidade Aliança. Estou aqui para dar início a uma sequência de formações sobre os dons carismáticos, também conhecido como dons efusos, dons paulinos e dons de serviço, tá? Neste vídeo nós iremos ver um pouquinho, estudar um pouco sobre o dom de línguas e o dom da interpretação das línguas. Amém? Então, desde já, vamos orar, vamos invocar a Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus, para que essa formação não seja simplesmente uma somatória de conhecimento a respeito dos dons, mas que realmente seja um verdadeiro desabrochar desses dons que estão dentro de nós, que nós recebemos de presente no nosso batismo, juntamente com o Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Falando em dons carismáticos, vamos só ver o que é carisma, né? O significado de carisma. Lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2003, ele vai dizer: carismas são graças especiais e significam favor, dom gratuito, benefício, ordena-se a graça santificante, ou seja, os recebemos no nosso batismo e tem como meta o bem da igreja. Então, são presentes que nós recebemos no nosso batismo e é para o bem da igreja, tá? Então, vamos para o dom de línguas, né? O dom das línguas é um dom de oração, é uma oração do coração. É o Espírito, a gente vai ver lá em Romanos 8, 26 ou 27, ele vai dizer que é o Espírito que vem em nossa fraqueza. Quando nós sabemos como orar, o que pedir, o Espírito ele intercede por nós com gemidos inefáveis. Tá? E lá em 1 Coríntios 14, 2, ele vai dizer: aquele que fala em línguas, ele não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito. Então, o dom de línguas trata-se de uma poderosa oração não vernácula, ou seja, que não se pode entender com as nossas faculdades ou com o nosso idioma pátrio, no caso, nós aqui, o português. É uma língua que a gente não entende, mas são gemidos inexprimíveis, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que só a Trindade Santa entende, tá? É totalmente controlável e depende diretamente de nossos aparelhos respiratório e fonador. Isso significa dizer que só iremos orar em língua se produzirmos algum som e movimento da nossa língua. Ele é controlável, gente, né? Nós precisamos movimentar a nossa língua para que realmente saiam os sons, para que a gente ore em línguas. Mas não é uma coisa como muitas vezes as pessoas costumam pensar. Algumas pessoas costumam pensar que a pessoa está em transe, está fora de si, está em êxtase. Então, só algumas pessoas especiais podem receber esse dom. Não, esse dom é para todos nós temos, né? Algumas pessoas dizem até que esse dom é o dom mais simples, né? São Paulo ele vai dizer que ele é um dom realmente inferior, tem outros dons superior ao dom de línguas. Então, é um dom que realmente serve para nosso crescimento pessoal, tá? O dom de línguas. Mas é necessário que a gente abra a boca, que a gente movimente os nossos lábios para que saia o som, para que a gente ore em línguas, tá? O Espírito Santo quer dar o dom, mas depende de nós orarmos. Há uma diferença entre orar em línguas e o falar em línguas. A oração em línguas é aquela oração inspirada pelo Espírito Santo, que somente a Santíssima Trindade realmente pode entender, né? E é mais aquela coisa muito pessoal. Já o falar em línguas, nós dizemos que é uma fala, essa fala é uma fala profética. Normalmente, falar em línguas é uma profecia. E exige o dom da interpretação das línguas, porque se há profecia em línguas, se exige que
haja uma interpretação das línguas. Lá em Coríntios 14 vai dizer assim, fala-se em línguas, que 2 o façam no máximo 3, e um depois do outro, e haja alguém que interprete. Se não houver intérprete, cale-se o irmão na assembleia, fale a si mesmo e a Deus. Então, se há uma profecia em línguas, é necessário que haja interpretação, ok? Também lá em Coríntios 14, 13 vai dizer, por isso quem fala em línguas deve orar para obter o dom da interpretação das línguas, certo? Sempre que houver uma fala em línguas, ou seja, uma profecia, é necessário se pedir à própria pessoa, né, que ora, que profetiza, ela pede a Deus o dom da interpretação das línguas, ou que haja na assembleia também alguém que interprete, tá certo? Porque se a profecia é Deus falando, então todos precisam entender o que Deus está falando, ou aquela pessoa a quem é direcionada essa profecia, bom? Há 2 variações do dom de línguas. Uma que se chama glossolalia, que é essa que normalmente a gente costuma ver, né, nas nossas assembleias, na nossa oração pessoal, com sons ininteligíveis, inefáveis, não é nem uma língua conhecida. São compreensíveis para quem tem o dom da interpretação das línguas, né? No caso da profecia em língua, quando é o falar em línguas, certo? E tem a xenoglossia. A xenoglossia é uma oração em uma língua desconhecida de quem ora ou fala em línguas, mas que existe, essa língua existe ou existiu e é de domínio do conhecimento humano, como, por exemplo, o inglês, o francês, o espanhol, o mandarim, né, o latim. Então, se você não conhece essa língua, mas se você começa a orar nessa língua, então você está exercitando o dom de línguas, tá? É o que aconteceu lá em Pentecostes, né? Que a gente viu que muitos começaram a profetizar em outras línguas de outras pátrias, certo? E aquelas pessoas, os que oravam não sabiam o que estavam falando, mas outras pessoas das outras que conheciam aquelas línguas sabiam o que eles estavam falando na língua deles, né? Então, como eu falei, o dom de línguas, de acordo com São Paulo, é o menor dos dons. No entanto, é o dom da unidade. Promove a unidade entre os cristãos, atraindo a igreja a Jesus Cristo. Tá, gente? É muito lindo. A assembleia toda orando em línguas, a gente sente, é uma coisa que se sente com o coração, aquela unidade, todos realmente orando com o mesmo sentido, né, de chegar a Deus, ao coração de Deus. Então, vamos ver agora o dom da interpretação das línguas. O dom da interpretação das línguas é a faculdade de perceber o sentido da oração ou da profecia em línguas. Não se confunde com a tradução ou versão. Não é traduzir aquilo que foi proclamado em línguas, não. Aquela profecia em línguas, não, gente. Não é traduzir, não. Mas é interpretar. Então, é um impulso, né, através de uma unção especial, espiritual, né, por meio do qual a pessoa capta o sentido da mensagem e comunica para torná-la compreensível aos membros da comunidade. É, portanto, uma profecia motivada e antecipada pelo dom das línguas. Então, a interpretação das línguas geralmente é uma profecia, que primeiro ela veio em línguas, né? E exige que seja interpretada, tá certo? Como eu falei, é interpretada, não traduzida. Tanto o falar como o orar e o cantar em línguas só se torna mensagem profética quando houver interpretação. Então, se houver uma interpretação, então é uma mensagem profética. Quem fala em línguas, peça na oração o dom de interpretar, como a gente viu, né, há pouco tempo, lá em 1 Coríntios 14, 13. Se não houver quem interprete, também lá em Coríntios vai dizer, cale-se o irmão na assembleia. Não faz sentido a pessoa ficar profetizando em línguas e não ter quem interprete, né? A gente tem, como eu falei, a gente tem que orar pedindo
a Deus, né, esse dom da interpretação das línguas, porque senão vão ser palavras jogadas ao vento, né, se não houver quem interprete, tá bom? A mensagem em línguas, ela pode ter duração diferente, podendo ser longa ou breve. Contudo, a interpretação, ela deve ser concisa, anotando com clareza a mensagem do Senhor, tá? Então, nem sempre a interpretação, ela vai ter a mesma duração. Por exemplo, a mensagem em línguas, ela pode ter uma duração longa, às vezes a interpretação vai ser em 2 palavras, ou vice-versa, entendeu? Não quer dizer que vai ser a mesma coisa, mas tem que ser uma coisa certa, não pode, tem que haver, tem que se perceber, né, a firmeza na mensagem de Deus, tá? Às vezes, acontece de várias pessoas receberem a mesma interpretação da mensagem ouvida. Então, nesse caso, por exemplo, a pessoa profetiza em línguas, né? E várias pessoas têm a interpretação. Então, como devemos proceder? Nesse caso, o senso é de que a interpretação ouvida é correta como na profecia. Deve-se dizer em alto e bom tom. Eu confirmo. Então, não é, cada um não vai profetizar, não, vai simplesmente confirmar, tá? Se vários tiveram a interpretação, simplesmente se confirma, tá certo? Então, assim, mais uma vez frisando, né? É imprescindível que haja a interpretação da profecia proclamada em línguas, sob pena de o povo não entender a mensagem divina a ele dirigida. Então, a interpretação das línguas, ela pode vir através de visualizações, de pensamentos inspirados, de imaginação do espírito, tá certo? Os tipos de interpretação obedecem aos parâmetros atribuídos à profecia, ou seja, a profecia a gente vai ver, logo em seguida nós vamos ver a profecia, nós vamos ver que existe a profecia verdadeira, a não profecia e a profecia falsa. Então, os parâmetros para como a interpretação das línguas é uma profecia, né? A interpretação de uma profecia em línguas, então ela segue os mesmos parâmetros da mesma classificação da profecia, tá certo? A gente vai ver que a interpretação é verdadeira quando ela vem do Espírito Santo de Deus, quando ela é movida pelo Espírito Santo de Deus. Uma não interpretação é quando as palavras têm origem da mente humana, né? Simplesmente você vai criando aquilo ali, vai dando a sua mensagem, às vezes pensamentos bons, mas que são totalmente da sua humanidade, não vem da parte de Deus. E a falsa interpretação é influenciada pelo demônio. E depois a gente vai ver, quando a gente for estudar as profecias, né, que tudo que vem da parte do demônio, ele traz mal-estar, né, não traz os mesmos frutos de uma profecia divina, tá? Uma profecia verdadeira. Contradiz muitas vezes a palavra de Deus, né, o magistério da igreja, então é uma coisa totalmente fora do contexto, porque Deus, por mais que ele nos exorte, né, mas sempre ele vai, se vem da parte de Deus, o fruto sempre será a paz, será o conforto, tá? O desejo realmente de conversão não vai gerar mal-estar em nós. Então, o instrumento que separa um dom um dos outros é o carisma do discernimento, né? Como vamos saber, né? Se essa é uma interpretação realmente verdadeira, vinda do Espírito Santo de Deus, se é da minha humanidade, se é do demônio. Bem, tudo passa pelo crivo, né, que a gente diz que é o do carisma do discernimento dos espíritos. É ele quem nos dá todo esse direcionamento, essa luz, daquilo que realmente que é de Deus e o que não é de Deus, o que é humano e o que não é, tá? Então, vamos ver o que São Paulo diz, nos orienta, né, acerca da interpretação das línguas, lá em 1 Coríntios 14, 13, do 27 ao 28. Mais uma vez ele vem dizer, né, que fale-se em línguas que 2 o façam, no máximo 3, e um depois do outro. Falar em línguas, né, a gente aprendeu que é
profetizar, né? Quando se fala, é profecia. Então, não se pode estar 2, 3 profetizando ao mesmo tempo, né? Que 2 o façam, no máximo 3 e um depois do outro. Não todos ao mesmo tempo, mas um depois do outro. Mas tem e haja alguém que interprete. Se não houver intérprete, cale-se o irmão na assembleia. Fale assim mesmo, né? E a Deus. Fique orando só para você e para Deus, tá? Não adianta a gente ficar profetizando um atrás do outro, uma profecia atrás do outro. O ideal é, há uma profecia, então, se eu receber aquela mesma profecia, aquilo a gente vai confirmar, né? A gente vai confirmar essa profecia, a gente vai dizer confirmo, tá? E não ficar uma profecia atrás da outra, sem ter quem interprete, né? Amém? Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia.